A gente já está de volta com a entrevista do dia. Eu conversei com o jurista e professor Dr. Quioche Arada sobre a ideia do governo federal em propor um pacto pelo Brasil entre os poderes executivo, legislativo e o judiciário também. Confira a entrevista. O Pacto pelo Brasil é o tema que abre o NGT Entrevistas de hoje. Eu converso com um jurista, Dr. Quioche Arada, autor de mais de 30 obras literárias. Doutor Arada, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Viviane. Doutor Arada, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu aí com os poderes judiciário e legislativo para firmar aí um pacto pelo Brasil, que ele diz aí que é para acelerar as reformas do país. Como o senhor vê esse pacto pelo Brasil? Vai dar certo? Achei estranha a inclusão do Poder Judiciário nesse pacto, porque é matéria política legislativa, o Judiciário não interfere, né? Isso é problema do Executivo e Legislativo. Mas, logo após a firmatura desse pacto, se não me engano foi 3 dias depois, o presidente Bolsonaro já disparou uma crítica contra o Supremo Tribunal Federal por ter descriminalizado a homofobia, enquadrando no crime de racismo, sem aguardar a decisão do Congresso Nacional. Né? Certamente, o Supremo Tribunal Federal não está acima da crítica, mas essa crítica específica não me parece procedente, porque a Corte agiu daquela forma, né, com ativismo judiciário, exatamente em função da omissão do Congresso Nacional de regular a matéria. Né? Assim como o Congresso vem se omitindo em vários outros assuntos de sua competência, como, por exemplo, regulamentar a greve no setor público. Né? Toda vez que enfrentamos uma greve dos servidores públicos, os governantes ficam de mãos atadas porque não há um instrumento normativo para regular essa matéria. Foi então que o Supremo Tribunal Federal, no uso da sua competência para restabelecer a paz social, ele determinou a aplicação das mesmas regras que regem a greve no setor privado. Né? Então, é o próprio Congresso Nacional que está dando motivo para o Supremo Tribunal Federal agir com ativismo. Não é? Eu queria até que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse ativismo judiciário, né? Porque, na verdade, muito se fala sobre isso, que o judiciário legisla aí sem acompanhar aí o legislativo, né? E, na verdade, o judiciário recebe aí uma série de anseios da população, né? Que são casos que chegam até o Supremo para serem votados e tem que dar uma solução para esses casos, né? Isso é uma questão bastante discutível. Eu, pessoalmente, não concordo com ativismo judiciário, porque o judiciário ele age no passado aplicando a lei. O legislativo age para o futuro, não é? Prevendo, regulando situações futuras. E o executivo age no presente. Então, o ativismo judicial nem sempre é bom, às vezes é necessário. Mas esse ativismo são os próprios membros do Parlamento Nacional que estão provocando. Eles perdem na votação democrática dentro do Parlamento e vão bater as portas do Judiciário para fazer prevalecer uma tese que ele foi vencido no plenário. Não é? Isso é que não está certo. Né? Os ministros do Supremo, alguns deles pegaram gosto, né, de fazer a lei à maneira deles no bom sentido, naquilo que eles acham justo, razoável e melhor para a sociedade. Só que os ministros não estão lá para verificar o que é bom para a sociedade. Não é? Isso, quem tem que decidir é o próprio povo, que é bom para a sociedade.
E esse povo que elege seus representantes para que esses representantes eleitos elaborem instrumentos legislativos acolhendo aquela vontade popular. Não é? Então, o judiciário que age no passado, aplicando a lei, não tem que se preocupar com clamor popular, com a vontade popular, o que a sociedade quer, o que não quer. Isso não é problema do judiciário. Não é? Mas além da criminalização aí da homofobia, também temas polêmicos estão na pauta aí do Supremo, né? Como a legalização das drogas e, inclusive, o aborto. E esses temas deveriam passar pelo Supremo sem o aval do Congresso, na sua opinião? Esse negócio aí não só é matéria de legislação ordinária, como também dependeria de uma emenda constitucional, né? E a própria emenda constitucional, vários juristas, dentre os quais Ives Gandra, defende a sua inconstitucionalidade, uma eventual modificação constitucional para permitir o aborto, porque a Constituição assegura, desde o nascituro, a vida, né, do feto, né? Certo, não seriam temas aí para serem discutidos no Supremo Tribunal Federal? Não seria tema para ser discutido nem no Congresso Nacional em termos de legislação ordinária, muito menos no Supremo Tribunal Federal, que se limita à aplicação das leis reputadas constitucionais, né? Doutor Arada, outro tema em relevância no Brasil de hoje é a questão do meio ambiente. E o ministro do Meio Ambiente propôs aí uma mudança no Código Florestal Brasileiro. Eu queria saber a sua opinião e se legalmente podem ser feitas essas mudanças no Código Florestal. Não, dentro do ordenamento jurídico nacional não há dúvida que o Código Florestal pode ser modificado tantas vezes quantas forem necessárias. É como diz o presidente Jair Bolsonaro, ele não quer atrapalhar quem está produzindo. E o código, na versão atual, obriga a recolocar a vegetação destruída pelos agricultores que estão cultivando a terra. Não é? Então, eles têm que preservar. E se não existir, porque é desmatado, eles são obrigados a repor. Não é? Então, pegaram assim, os agricultores de calça curta. Não é? Eles estão produzindo, de repente eles têm que parar de produzir e recriar essa vegetação. Então, essa modificação que o presidente está propondo é exatamente uma espécie de anistia, que eles não são obrigados pode continuar produzindo naquelas áreas. Agora, o Brasil tem um compromisso de natureza internacional para a preservação do meio ambiente. Inclusive, a Constituição brasileira considera o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um bem de uso comum do povo. Não é? Só que, embora seja relevante a observância das normas internacionais a que o Brasil aderiu, a grande verdade é que o Brasil não pode ser transformado como um pulmão do planeta, como muitos países desenvolvidos querem, não é? E principalmente aqueles países que mais poluem no planeta. Não é? Eles ficam falando em preservação do meio ambiente para os países em desenvolvimento e eles que se tornaram grande potência econômica, se desenvolveram exatamente à custa da destruição parcial do meio ambiente sadio. Agora, eles fizeram isso. Agora, os que estão em desenvolvimento, que precisa avançar um pouquinho em cima do meio ambiente também para crescerem, eles dizem que não pode. É que nem um desarmamento, né? Quem tem bomba, tem. Quem não tem, não pode ter. Não é? Então, eu acho que aí tem que haver um sopesamento entre interesse mundial na preservação do meio ambiente, o interesse nacional para criar estrutura, criar condições de uma alavancada no setor econômico.
Mas sem dúvida, doutor Arada, mas a questão é que os ambientalistas falam é que o próprio produtor do campo, ele se vê numa situação que no momento que ele quer exportar o seu produto, ele encontra muitas barreiras, além das barreiras comerciais de entre os países, ele encontra barreiras por causa da preservação do meio ambiente. Então está se formando uma mentalidade no exterior de que o Brasil abriu mão aí de preservar o meio ambiente e que os nossos produtores estariam aí extrapolando todas as normas para produzir. E isso lá fora realmente prejudica as exportações brasileiras. Isso daí Como mudar essa realidade? Não há uma relação muito direta com preservação do meio ambiente propriamente dito, no sentido de manter a vegetação. Isso tem muito a ver com o uso excessivo de defensivos agrícolas, né? Principalmente. E na parte da exportação da carne de gado, é a falta de uma vacinação adequada, né? Nós sabemos que temos criadores de gado, como eu disse, é um problema cultural, desonestos. Para comprovar que vacinaram, eles compram um lote de vacinas e a nota fiscal serve para comprovar que eles estão cumprindo a legislação. E estão enterrando essas vacinas porque o ato de vacinar cada gado, o custo, sai mais caro do que comprar as vacinas, entendeu? Então, esse tipo de comportamento é que pode comprometer o país como um todo, né? E já sofremos aí uma suspensão de exportação de gado para a China, né? Porque foi constatada a presença de como é que chama lá? De febre aftosa. Febre aftosa. Foi em Mato Grosso, né? Foi isso. Então, essa é falta de cuidado, falta de cumprimento da legislação, porque o Brasil tem uma legislação para proteger a fauna, a flora. Agora, esse Código Florestal, voltando ao assunto, é muito rigoroso, não é? Além de mandar refazer a vegetação que desapareceu, ele proíbe a plantação num raio de não sei quantos metros, 500 metros da nascente, nas margens, numa elevação acima de 45 graus, a contar da base, né? Isso vai acabar limitando o agricultor na exploração da terra considerada aproveitável, né? Sem dúvida. Então, e não bastasse, agora a febre da cana-de-açúcar desapareceu, mas numa época houve uma febre de plantação de cana por causa da implementação incentivada do programa do Proálcool. Então, quem estava plantando vegetais, grãos, eles arrancaram tudo e plantaram cana. Então, aí é que começou o quê? Um movimento de migração para outras áreas, eventualmente invadindo áreas verdes, florestas, desmatamento, por falta de espaço. Não é? Doutora Arada, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço, Viviane. E o NGT Notícias fica por aqui. Continue enviando sugestões pelo e-mail noticias@redengt.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição do NGT Notícias. Até mais!